Ó. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aí a nossa conversa literária. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Feira de Caruaru, sobre os mitos da cultura nordestina. Inclusive, nós estamos aí ao som de Luiz Gonzaga, né, na Feira de Caruaru, para que a gente possa começar a noite de hoje, noite de sexta-feira abençoada, né, esse momento tão importante que nós estamos vivendo e reencontrando algumas amizades através da nossa conversa literária. Desde já agradecemos aquele que está participando, aquela que está participando conosco na mais conversa literária, hoje com o nosso professor e amigo, professor Urbano Silva, diretamente de Caruaru, Pernambuco. Boa noite, professor. Boa noite, meu caro Reginaldo. Boa noite, os internautas que estão aí nessa live da Conversa Literária assistindo a gente por todos os recantos do Brasil, por que não dizer do mundo afora. E a nossa satisfação, né, de na próxima meia hora, 40 minutos, nós abrirmos aqui o álbum e fazermos um passeio histórico sobre Caruaru, sobre a feira e sobre os mitos da nossa rica cultura nordestina. Desde já, muito honrado pelo seu convite. Excelente, professor. Nós que agradecemos, né, por ter aceito nosso convite, estar conosco nessa noite de sexta-feira, né? E é um prazer enorme, né, de conhecer um pouco mais sobre a Feira de Caruaru, sobre esses mitos da cultura nordestina. O senhor que pesquisa, né, tem essa temática na sua vivência aí há mais de 30 anos, mas eu gostaria, né, já agradecer também a presença de todos que já estão acompanhando a gente, já mandando seus recadinhos, para que a Uma gente coisa tenha aí boa. um debate bem saudável, como todos os demais que nós já tivemos. Mas afinal, vamos conhecer quem é o nosso convidado de hoje. Vou passar a palavra para o convidado, nosso amigo, o professor Urbano, José Urbano, e explique para a gente, né, demonstre para a gente quem é o professor e quem é o nosso convidado de hoje. Com muita honra e com muita alegria, Reginaldo, eu sou um matutão, né, que nasci aqui no interior de Pernambuco, na querida cidade de Belo Jardim, que fica a 160 quilômetros da capital pernambucana. Eu sou filho de um casal de feirantes e até os 18 anos vivenciei o universo que tem na feira, aquela definição de Luiz da Câmara Cascudo, nosso maior folclorista, quando ele disse certa vez que a feira é a verdadeira universidade do povo. E é mesmo, é universidade porque é universal, né, porque tem conhecimentos de todos os locais e da genuidade da cultura nordestina. E no meu dia a dia, enquanto menino, né, filho de feirantes, nós fazíamos 3 feiras, segunda-feira lá em Belo Jardim, quartas e sábados aqui em Caruaru. E foi nesse dia a dia que eu tive a oportunidade de conhecer, né, repentistas, emboladores, violeiros, cordelistas, entalhadores, a arte feita ali, frente a frente, com as pessoas. E também despertou em mim, na minha ingenuidade infantil, naquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, de conhecer mais os personagens que eram decantados principalmente nos cordéis. E aí, personagens da grandeza de Padre Cícero de Lampião, de Luiz Gonzaga, de Patativa do Assaré, de Antônio Conselheiro, Frei Damião, esses personagens, naquela época, eles muito fortes como tema central dos cordéis. Posteriormente, aos 18 anos, eu me tornei servidor público e trabalhei uma década aqui na Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. E aí, para mim, foi um ganho extraordinário. Eu tive a oportunidade, nessa década, de conhecer e entrevistar nomes da grandeza de Dominguinhos, de Elba Ramalho, de Deusuíta Rabelo, né, a última esposa de seu Luiz Gonzaga, Joaquinha Gonzaga, conheci também aqui em Caruaru. Eu me recordo que no ano de 1999, recebemos aqui Elba Ramalho, que veio inaugurar o memorial dela, né? Nós temos o memorial Elba Ramalho aqui em Caruaru, com diversos objetos pessoais doados pela própria Elba Ramalho, que esteve aqui no momento da inauguração, e foi também quando eu tive a oportunidade de conhecer Edilzuíta Rabelo, que cedeu inúmeros objetos pessoais de seu Luiz e que até hoje compõem o acervo do forró aqui em Caruaru, e a simpatia de Joaquim Gonzaga, né, o sobrinho preferido de seu Luiz. Então, juntando tudo, posteriormente eu também fui para a faculdade e passei 4 anos, né, na licenciatura para oficialmente falar em nome da história, com uma formação em história.
e também fiz uma pós-graduação, passei mais um ano e meio, né, para me especializar em filosofia da educação e metodologia do ensino superior, e teve também um programa ao longo de 8 anos, uma parceria no programa Sábado Cultural da Rádio Cultura do Nordeste, e a gente vai juntando uma coisa daqui, outra dali, e montando de uma forma muito singela a grandeza que é o painel da cultura nordestina. Por isso que em um momento como esse eu fico muito feliz que a gente tem a oportunidade de, através do seu canal, mostrar, né, para as pessoas aquilo que a gente pesquisa, os conhecimentos que vamos adquirindo. Porque não tem sentido se eu adquirir o conhecimento e guardar para mim, mas toda vez que a gente compartilha, ele volta para nós multiplicado. Muito bem, professor. Mais uma vez a gente agradece pela sua participação, né? E apresentou aí brilhantemente um pouco da sua história. Mas antes da gente iniciar aqui a conversa, eu preparei algo para o senhor, né? Eu olhei aqui uma página e deixa eu só apresentar aqui para os nossos amigos também. Só um instantinho. A gente vai abrir aqui a página para confirmar, né, essa situação aí que nós estamos apresentando. É aqui, olha só. Oh! Professor Urbano Silva receberá título de cidadão de Caruaru, né? Então está aqui na página, quem quiser depois observar no blog da Alison Santos, né? Tem aqui, depois a gente coloca aí no painel. Então, vem falando aqui um pouco da história, né, desse professor brilhante que vem trabalhando, e tem aqui abaixo, ó, é pesquisador há 30 anos das bibliografias, né, biografias, desculpa, de Padre Cícero Lampião e Luiz Gonzaga, tendo percorrido 7 estados do Nordeste. Confere, professor. Pô, isso é uma satisfação. E, na realidade, Reginaldo, não é nada no sentido de vaidade, não, de forma nenhuma. Essa foi uma comenda, né, de uma distinção que foi conferida a mim pela nossa Câmara Municipal, os nossos vereadores, porque oficialmente, a partir de 2015, eu posso dizer que sou também filho de Caruaru. E Caruaru, Olha só. que tem esse universo grandioso da Princesa do Agreste, a maior feira do mundo, a terra dos arvelozes, a terra do mestre Vitalino. Eu sou muito honrado por essa titulação que Caruaru me deu através da sua Câmara de Vereadores, assim também como uma distinção que me deixou muito lisonjeado, o fato de que eu ocupo a cadeira de número 20 na nossa Academia Caruaruense de Cultura e estou lá como um discípulo para aprender com os muitos mestres que temos acadêmicos aqui em Caruaru, que estão na história e na ciência antes de mim e que são pessoas que se disponibilizam para mostrar os nossos detalhes históricos, os nossos personagens que fizeram a nossa história. Na soma de tudo, o que eu posso resumir, Reginaldo, é que eu vejo a história nordestina, a cultura nordestina, como um painel grandioso que precisa ser mais estudado e precisa ser mais levado para a população no Brasil e pelo mundo afora. Muito bem, professor. Eu estou olhando aqui a página, como a gente está conectando a outra tela, aí eu fico aqui meio que olhando para um lado e para o outro, tá bom, pessoal? Então, agradeço aí sua participação mais uma vez, né? Inclusive quem já está conectado conosco. Agora vamos conhecer um pouco também, né, professor, para começar nosso debate, né, sobre como surgiu a Feira de Caruaru, como surgiu, né, essa questão das feiras culturais aqui no Nordeste, qual foi a importância dessa feira, como surgiu a cidade de Caruaru. Eu passo a palavra para o senhor. Ah, com toda a alegria, Reginaldo. E de uma forma resumida, né, a história nos conta que em outubro de 1782 havia um cidadão que era exatamente o proprietário da fazenda Caruru. Esse cidadão, né, José Rodrigues de Jesus, ele muito jovem, com em torno de 22, 23 anos de idade, ele mandou construir uma capelinha em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Essa capelinha hoje é o Marco Zero, aqui da nossa cidade. E por que Nossa Senhora da Conceição? E aí ele explicou numa carta que enviou na época para o bispo, né, lá no seminário em Olinda, que ele estava homenageando as duas mulheres mais importantes da vida dele. A mãe dele, né, que era devota de Nossa Senhora da Conceição, e a irmã dele. Né, ele teve duas irmãs, a irmã mais nova dele se chamava Conceição. Curiosamente, a partir daquele ano, 1782, começou uma pequena feira na frente da capela, mas lembrando que Caruaru todinha, na realidade, era uma fazenda. Não é isso? Nós estamos falando de uma fazenda no ano de 1782. E aí já nos dá uma curiosidade, o fato de que Caruaru talvez é a única cidade do Brasil que nasceu a cidade depois da feira. Geralmente, a cidade começa como agrupamento humano e aí surge uma feira. Aqui foi ao contrário, né? Na realidade, nós só nos tornamos cidade, oficialmente falando, no ano de 1857.
Hoje somos uma cidade com quase 400 mil habitantes e de feiras, Caruaru entende. Nós temos 22 feiras e, como eu havia dito ao amigo aqui, né, numa conversa logo cedo, Caruaru tem feira de tudo. Aqui tem feira de carro, tem feira de gado, tem feira de bode, tem feira de sulanca, tem feira de sapato, tem as feiras nos bairros, tem feira literária, né? Inclusive, tivemos a satisfação de participar o ano passado no stand da Universidade Federal, né, na FENAGREST, Feira do Livro do Agreste, que é um evento que traz para cá mais de 20 editoras. Então, nós temos essa identidade. E essa identidade toda acabou também descambando para o lado cultural. Afinal de contas, foi em 1957, quando nós fomos celebrar o primeiro centenário da cidade, e esteve aqui ninguém mais, ninguém menos que o Rei do Baião. E Luiz Gonzaga, numa visita aos estúdios da então Rádio Difusora, ele conheceu José Almeida, que por sua vez é irmão de seu Nildo Almeida. E seu Nildo Almeida, naquele ano, tinha feito a composição e gravado num disco comum, compacto, a música Feira de Caruaru. Seu Luiz se encantou ouvindo aquilo, esperando enquanto esperava para dar a entrevista, e pergunta a seu José Almeida: isso aqui é de quem? Aí seu José Almeida disse: é do meu irmão. Se a gente pode falar com eles, pode. Você, naquele momento, Reginaldo, o Nildo Almeida, que hoje está com 92 anos, é nosso querido amigo também lá na academia. Aí seu Nildo disse que o Rei do Baião pegou o disco e disse: isso aqui é seu, caboclo? Ele disse: é. Ele disse: a gente pode gravar? Ora, mas imagine se seu Nildo iria dizer não a Luiz Gonzaga, consagradíssimo como Rei do Baião, em 1957. E aí, na abertura do nosso papo, você botou aí como fundo musical Feira de Caruaru. Então, no meu entendimento, o seu Nildo também cumpriu esse papel. Foi parceiro de Luiz Gonzaga, não só como compositor, mas também amigo pessoal. Foi uma amizade que durou 36 anos, né? Foi até o falecimento de seu Luiz em 1989, e dessa parceria surgiram 22 músicas. A primeira delas, Feira de Caruaru. Seu Nildo também abriu as portas, como eu costumo dizer, as porteiras das gravadoras para os outros compositores de Caruaru. Então, esse universo caruaruense que a gente faz questão de divulgar pelo Brasil, pelo mundo afora, mostrando o potencial da nossa terrinha. Muito bem, professor. Muito bem explanado aí. A gente conheceu um pouco mais, né, sobre a feira de Caruaru, sobre a cidade de Caruaru, que é tão importante para o Nordeste, né, que trouxe tantas homenagens. Inclusive, o senhor havia comentado, né, que hoje foi considerado, né, a feira é considerado como um patrimônio imaterial. Não é verdade, professor? Exatamente. Exatamente, Reinaldo. O IFAM concedeu à nossa cidade, em dezembro de 2006, o título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Brasil. O ano seguinte, no caso em 2007, Gilberto Gil era ministro da Cultura e veio pessoalmente aqui para a cidade para trazer exatamente essa titulação, né? Então, nós somos, desde dezembro de 2006, somos reconhecidos como a feira, como Patrimônio Imaterial e Cultural do Brasil. Professor, e a respeito, né, como o senhor poderia nos colocar, né, aos três personagens, como o senhor fez aí vários estudos, né, há bastante tempo o senhor vem estudando, né, três personagens que, por o senhor, é considerado como mitos da cultura nordestina. Então, o senhor Sim. poderia apresentar para a gente quem são essas figuras, essas personalidades que tanto, né, trouxeram um nome muito positivo para o nosso Nordeste? Na cronologia do tempo, Reginaldo, eu gosto sempre de colocar eles alinhados, né? O primeiro deles é exatamente Padre Cícero, né, que nasceu aí no Ceará no ano de 1844 e viveu até os 90 anos. Então, foi um homem que teve, né, quase um século de vida, uma trajetória extraordinária. Após Padre Cícero, eu me dediquei ao estudo sobre Lampião, né, o cangaço, tanto o folclore que existe. Eu acho que o desafio maior que nós temos em relação ao estudo do cangaço e particularmente de Lampião reside em dois aspectos. Eu costumo dizer, Reginaldo, que se Lampião tivesse vivo até hoje, não teria dado tempo dele fazer tudo que inventam para ele. Como, por exemplo, pegar os bebês recém-nascidos, jogar para cima, espetar com um punhal. Gente, não existe isso, testemunha de ninguém disso. Eu tive a oportunidade de, em 2011, ter uma manhã, né, quase 3 horas de conversa com Manuel Dantas Loyola. Por esse nome, Reginaldo, quase ninguém o conhecia. Mas se nós dissermos que estamos falando do cangaceiro Candinheiro, Candinheiro passou 2 anos e meio no cangaço, inclusive estava com o agrupamento lá em Angicos, né, naquele fatídico dia que houve um tiroteio, que alguns denominam de massacre, enfim.
e eu consegui dele relatos, sabe, detalhes muito interessantes de como era o dia a dia do cangaço. Então, é um personagem grandioso dentro da nossa história. E o outro desafio em relação a Lampião e a história do cangaço é que as pessoas entendam que não foi Lampião que criou o cangaço. Nós temos outros personagens, né, antes dele, por exemplo, Antônio Silvino, que antes de Lampião se denominava o rei do cangaço, e Antônio Silvino, que era também denominado o rifle de ouro. Antônio Silvino foi preso aqui pertinho da nossa cidade de Caruaru, Itacoatinga do Norte, em novembro de 1914. Ele, mesmo baleado, ele foi colocado, né, no lombo de um jumento e vestiram a farda dele e trouxeram ele de Itacoatinga para cá, para os amigos internautas terem ideia, aproximadamente 60 quilômetros, né, um homem baleado em cima de um jumento para vir fazer esse percurso, ou de um cavalo, como queira, fazer esse percurso aqui para Caruaru. Aqui em Caruaru estava esperando ele um trem, né, que foi determinado pelo secretário de Segurança da época para vir buscar o Antônio Silvino. Conta-se que tinham nesse trem um vagão com aproximadamente 50 soldados para buscar um homem baleado, ferido, e tinha também uma jaula. Danou se é um leão, era. Daí a periculosidade exatamente do Antônio Silvino. Antônio Silvino foi levado para Recife, e aí nós temos no site, né, nos arquivos do Diário de Pernambuco, as fotos, né, do grande número de pessoas esperando o cangaceiro chegar lá em Recife. Ele foi para a casa de detenção, foi julgado, sentenciado a mais de 220 anos de pena, e em 1937 ele foi anistiado das suas penas pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Ele foi para Campina Grande e lá faleceu no ano de 1944. Então, que as pessoas entendam que Lampião nem criou o cangaço, nem com ele terminou. Lampião, quando adentra no cangaço, melhor dizendo, o cangaço já existia como fenômeno aqui no Nordeste, e, na minha singela opinião, depois de tanta literatura, enfim, o cangaço termina oficialmente em março de 1940, quando o tenente Zé Rufino captura, né, e chega e morre, no caso, Curisco, o companheiro marido de Dadá. Essa pesquisa já me levou por 7 estados nordestinos, acho que percorri em torno de 8 mil quilômetros nas idas e voltas, e a gente soma um personagem ao outro. E o terceiro personagem, exatamente, Luiz Gonzaga, nosso querido rei do Baião, um homem que cantou e decantou o Nordeste, né, o alfabeto todinho de A a Z, para decantar da cultura nordestina pela voz de Luiz Gonzaga e, obviamente, a parceria dele com os melhores compositores da sua época. Então, a meu ver, a gente pode até destrinchar para estudar individualmente, mas esses três personagens juntos, eles atravessaram do século XIX para o século XX, e mais do que outro qualquer, eles três, eles são os responsáveis pela divulgação, pela propagação da cultura nordestina pelo Brasil e pelo mundo. E, claro, temos também alguns personagens que estão nessa mesma galeria, como, por exemplo, aí você como cearense, né, a de convir, o nosso querido Patativa do Assaré. Patativa do Assaré é um homem que só teve 2 ou 3 meses na banca de uma escola, né, que sabia assinar o nome, um pouquinho domínio de letras, como ele mesmo se dizia, e Patativa do Assaré, a sua obra é estudada na Universidade de Sorbonne, em Paris, que é um dos maiores centros de produção de conhecimento da humanidade. Então, não tem como a gente não se encantar com a beleza que é a cultura nordestina. Muito bem, professor. Muito bem essa explanação, a gente aprende cada vez mais. Deixa eu só dar uma pausa agora na nossa fala para a gente Sim, claro. cumprimentar nossos amigos que já estão conectados conosco, né? Nós temos aqui a Zuleide Costa, professor Heriberto, deputada Fernanda Pessoa, João Teles, o Erasmo Vasconcelos, e temos já alguns comentários, né? Vamos olhar aqui, que é uma conversa com Urbano Silva, nosso amigo, professor. Tem aqui a Zuleide Costa. Olá, Zuleide. Parabéns, professor. Bom, O muito amigo obrigado, João, minha amiga. o João Teles é um professor, ele está colocando aqui, né? Há como conectar mais e mais Pernambuco e Ceará culturalmente, né? Tá Sem dúvida nenhuma, né? A satisfação de nós, enquanto pernambucanos, de termos uma fronteira que, na realidade, não nos separa. A meu ver, ela nos une
Quando a gente chega lá no Juazeiro, Reginaldo e amigos, né, e a gente sobe a Chapada do Araripe, e de lá a gente contempla a beleza cearense, né, do Crato, do Juazeiro, Missão Velha, Barbalha. Já percorri aquelas cidades, aquelas estradas e, né, existe, no meu entendimento, uma união entre nós pernambucanos e essa gente querida do Ceará. Porque se aqui em Pernambuco a gente tem a grandeza de Luiz Gonzaga como nosso conterrâneo, nós temos no Ceará, né, esse gigante da religiosidade e porque também da política nordestina, que é o nosso querido Padre Cícero. Nós temos no Ceará Raquel de Queiroz. Nós temos no Ceará esse grandioso poeta, né, que citamos agora há pouco, que é a Patativa do Assaré. Então, são culturas que, no meu entendimento, elas não estão separadas, pelo contrário, elas se entrelaçam e só fortalece a identidade nordestina pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bem. Aí nós temos aqui a Kelma faz um comentário a respeito das feiras, né? As feiras são muito importantes para as comunidades e um lugar de encontro dos vizinhos também, né? Ou Sim, seja, sem dúvida, né? pois é. Nós Inclusive, temos pois não. aproveitando o comentário da nossa internauta, Reginaldo, Caruaru teve um aspecto geográfico importantíssimo, né? Aquilo que eu comentei com um amigo no início, com os internautas no início da nossa live, um dos pontos que mais favoreceu Caruaru para crescer tanto em 160 anos apenas é o fato de que nós estamos a 120 quilômetros da capital pernambucana, de Recife. Nós estamos a 100 quilômetros da cidade de Campina Grande, nós estamos a 100 quilômetros da cidade de Arco Verde, que é considerada por nós pernambucanos o Portal do Sertão, e estamos a 100 quilômetros da fronteira com Alagoas. Então, de qualquer desses pontos, né, que você for atravessar, obrigatoriamente vai chegar, vai passar aqui por Caruaru. A nossa BR, né, que é duplicada, BR-232, é denominada Rodovia Luiz Gonzaga. Então, mostra que nós, enquanto pernambucanos, né, temos essa alegria de ressaltar os nossos mitos, e são eles, afinal de contas, né, o material principal para um debate tão bom como esse que a gente está tendo na noite de hoje. Excelente, professor. Nós temos aqui um recadinho também, né? Comentário da Zuleide Costa. Que riqueza de conhecimentos históricos, né? Que o senhor tem nos transmitido. Professor, e a Pois não, respeito amigo. também, né, do processo, lá o senhor colocou também o padre Cícero, né? E o senhor passasse para a gente um pouco sobre esse momento histórico lá de Padre Cícero como contexto político, né? Com a Sim, claro. influência dele política para o crescimento de Juazeiro, para o crescimento econômico também, né? De Crato. Pois não. O Padre Cícero ele assumiu duas identidades dentro da cultura nordestina, né? Ele que começa a sua atividade social como religioso, posteriormente ele adentra na atividade política e tem um personagem que as pessoas que quiserem conhecer mais, né, eu deixo como sugestão, que é exatamente o Floro Bartolomeu, né? Um médico baiano que chega aí no Ceará, que procura o Padre Cícero e que ganha a simpatia do padre, né? E é ele que faz exatamente a identidade política do Padre Cícero. Ele entende, no caso, Floro Bartolomeu, desde os primeiros momentos, que o Padre Cícero tinha uma simpatia, tinha uma empatia, melhor dizendo, com a população, que era uma coisa grandiosa. E aí o Floro tem a ideia de formatar, né, um perfil político do padre, e o Padre Cícero é um ponto que poucas pessoas conhecem, mas sempre que a gente relata, aí eu vejo assim, tem gente que se espanta, assim, Reginaldo, que arregala os olhos, né, faz uma olhada de curiosidade, mas Padre Cícero foi o fundador do Juazeiro, né? Padre Cícero, quando nasceu no Crato, mas Juazeiro ainda chamava-se de Tabuleiro Grande, e o Padre Cícero, que ele desmembra o Juazeiro do Crato, né? O Juazeiro era apenas uma pequena vila, um pequeno distrito do Crato, ele desmembra politicamente falando, ele torna-se prefeito do Juazeiro durante 18 anos, ele foi vice-presidente do Ceará, equivalente hoje a vice-governador do estado por dois momentos, e quando ele faleceu, ele, né, tinha sido eleito deputado federal. Então, é um homem que dedicou a sua vida ao seu povo e que criou, né, com todo carinho, assim como um pai cuidadoso cuida de um filho, ele criou exatamente essa identidade cultural aí no interior do Ceará. Eu costumo dizer que Padre Cícero é um personagem grandioso e que transpassa o tempo. Esse ano, Reginaldo, nós estamos celebrando 150 anos da ordenação sacerdotal do Padre Cícero, né? Foi ordenado em 30 de novembro de 1870. E ele viveu numa época que não tinha televisão, nem tinha rádio, nem tinha internet.
nem tinha coisa nenhuma, mas ele se destaca e está muito vivo até hoje no coração dos seus 2 milhões de romeiros, que todos os anos vão aí para o Ceará, né, para o Juazeiro. No meu entendimento, a marca mais bonita do padre é que ele criou o jeito caseiro de evangelizar. Aquilo que já encontrei aqui na narrativa de autores, que, por exemplo, né, o padre naquela época era visto como não só uma personalidade na sociedade, mas quase como um ser sagrado, um representante de Deus, podemos dizer assim. E as pessoas eram um tanto inacessíveis. A história também nos conta que quando o padre Cícero, eu estive já por 2 vezes no seminário da Prainha, onde ele foi agora me fugiu o nome, ele foi aluno durante 6 anos, e aí, nos relatos lá, constam que naquela época, né, em 1865, 66, a missa era celebrada em latim, e o padre ficava de frente para o altar e de costas para o povo. Qual era a explicação disso, Reginaldo? Olha, o altar é sagrado, você que está aqui na igreja é um pecador. E a missa é em latim, porque latim é a linguagem dos anjos. Então você que é pecador não tem direito de saber essa linguagem. E o Padre Cícero codifica isso. O Padre Cícero celebrava a missa de frente para as pessoas e no bom nordestinês. E qual era a ideia do padre? Olha, o altar é muito bonito, mas é feito por mãos humanas. Sagrado é você, que é filho de Deus, que está ali na igreja em busca de uma orientação espiritual. Tem que ser celebrado no bom nordestinês, que é para que você possa passar para as pessoas, para seus filhos, enfim. Muito mais do que isso, Reginaldo, tem um aspecto que é bem fácil a gente imaginar. Quando, nos domingos pela manhã, o padre celebrava missa e batizava crianças. E aí a gente imagina, eu pelo menos me dou o direito de fazer, imaginar essa cena. O padre batizava a filha do coronel Manuel Pedro, personagem fictício, obviamente, ou então a netinha dele. E batizava também a filha ou a netinha de seu João do Boi. E seu João do Boi era um pequeno trabalhador ali do coronel. E aí, no momento que o coronel chega, ele diz, padre, mandei matar um boi, vai ter um churrasco, vamos celebrar o batizado da minha netinha. E o senhor é o convidado para o almoço hoje lá na fazenda. O senhor vai. Claro que o padre ia, porque ele era um homem que tinha uma vivência social extraordinária. Mas na minha leitura, ele não só aceitava o convite do coronel, como ele chegava junto ao pequeno agricultor lá com a enxadinha na mão e dizia, olha, eu vou para o churrasco, para o almoço na casa do coronel. Na volta, umas 4h30, 5 da tarde, se tiver um cuscuzinho com leite lá na sua casinha, eu passo lá e a gente vai fazer uma ceia também. Imagine isso no coração do nordestino. As pessoas sem, infelizmente, acesso a uma educação, sem um conhecimento cultural nenhum, e que morriam de fome, de sede e de varíola. Ou seja, o padre fez o que eu denomino o jeito caseiro de evangelizar. Foi essa semente que Padre Cícero botou no coração das pessoas naquela época, que tornou-se uma árvore gigantesca e dá frutos até o dia de hoje. Não é à toa que ele é o maior mito da religiosidade da política nordestina até os nossos dias. Muito bem, professor. E só tem material para apresentar a gente, algum livro que tem suas pesquisas, né, que queira apresentar, conversar um pouco também sobre essa parte de conhecimento histórico, né? Sim. Pois não. É um material, Reginaldo, que na realidade é simples, mas é aquilo que a gente vai juntando, né, ao longo das nossas viagens, seja aí para o Ceará, seja para o Rio de Janeiro. Eu costumo dizer aos amigos, olha, para você conhecer um pouco mais, por exemplo, da obra de Luiz Gonzaga, você não pode ficar em casa sentado lendo algum livro, não. Você tem que botar o pé na estrada. Faça como eu fiz. Eu fui para Exu, onde ele nasceu, de Exu eu cruzei a fronteira Pernambuco-Ceará, fui para o Crato, e foi no Crato que ele passou, e no Juazeiro ele vendeu a sanfoninha dele. Ele ainda um menino com 17 anos de idade, mas fugido de casa. Quando o Luiz Gonzaga vende a sanfoninha lá no Juazeiro, ele embarca no trem e passa 3 dias sacolejando dentro do trem para ir para Fortaleza. E quando chega em Fortaleza, ele se alista no 23º Batalhão de Caçadores e passa 9 anos lá como militar. Em Juazeiro eu tive a oportunidade de ir não só no Seminário da Prainha por 2 vezes, né, onde o Padre Cícero foi seminarista, mas também fui no batalhão, no 23º Batalhão de Caçadores, onde seu Luiz foi militar durante 9 anos. E do Ceará, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fui no Rio de Janeiro, lá no Mangue, que Luiz Gonzaga começou com uma sanfoninha, né, ali a coisa bem mesmo simples, com um chapéu, né, pedindo algum dinheiro e tocando lá nos bares e cabarés da Lapa, lá no Rio de Janeiro. E fui para os arquivos da Rádio Nacional para conhecer os detalhes da vida dele. Então, essa andança toda acaba nos trazendo
nos dando a possibilidade de alguns materiais. E eu tenho a alegria de dividir com os amigos, Reginaldo, algumas coisas que é bem simples, mas assim, eu gosto muito de trazer como lembrança. A primeira delas é esse aqui, ó. Isso aqui é o disco Vira e Mexe. Esse disco é o primeiro disco que tem o nome Luiz Gonzaga. É de 1941. A capa aqui ainda é original, tá bem antiguinho, né, já com, obviamente, 80 anos praticamente, mas eu guardo ele com muito carinho e, para mim, eles marcam, né, a trajetória de Luiz Gonzaga, por ser exatamente o primeiro livro, assim como todo grande escritor teve também um primeiro livro, Luiz Gonzaga tem esse disco, né, como o número 1 de sua trajetória artística. Aí eu tenho também esse aqui, ó, tá aqui, o clássico dos clássicos, Asa Branca, gravado em março de 1947. E Asa Branca, que projetou Luiz Gonzaga para o Brasil e para o mundo afora, na composição de Humberto Teixeira. E tem uma curiosidade: se você observar, não tem aqui o nome dele, Luiz Gonzaga. E certa vez eu apresentando isso numa palestra, a pessoa perguntou: oh, professor, e por que, cadê a capa original? Eu digo, não, mas a capa original está aqui. É que esse disco teve uma produção tão grande que não dava tempo de fazer capa, né, para botar o nome do artista nem nada. Então, era vendido desse jeito. Essa capa é exatamente a original, né, de 1947, o clássico Asa Branca. Tem mais aqui. Esse aqui é um outro que eu guardo com muito carinho. Asa Branca, um clássico da música nordestina, teve uma segunda versão, ou uma resposta, uma complementação. Esse disco aqui é A Volta da Asa Branca, gravado em 1951, já na parceria Luiz Gonzaga com o Zé Dantas. Quando o Luiz Gonzaga gravou Feira de Caruaru, em 1957, ele se emocionou muito com o trabalho, com a força cultural dos poetas da cidade e conheceu Nelson Barbalho. Nelson Barbalho é o autor de outro clássico da música nordestina, que é exatamente A Morte do Vaqueiro. Aqui em Caruaru tínhamos um cidadão muito famoso na época, o maestro Joaquim Augusto. Luiz Gonzaga convidou Joaquim Augusto, o maestro, e Nelson Barbalho, o compositor da música A Morte do Vaqueiro, e fizeram esse disco aqui. Ó. Esse disco tem 5 músicas de artistas caruaruenses, tanto o maestro Joaquim Augusto como o nosso grandioso Nelson Barbalho, que é o maior historiador de Caruaru em todos os tempos. Em 1967, seu Luiz estava meio desencantado com a música brasileira, a Jovem Guarda tinha passado à frente do Baião, etc. E seu Nildo Almeida nos conta que Luiz Gonzaga esteve aqui em Caruaru e, conversando com ele na casa de Nildo Almeida, disse: ô Nildo, faça uma música aí que eu vou parar de cantar, isso não dá mais para mim não. E aí o senhor Nildo disse: faça coisa nenhuma, você tem uma carreira consolidada, você é o rei do Baião, que história é essa de parar de cantar? E aí o seu Luiz responde: não, Nildo, o povo não quer mais saber de mim não, o negócio agora é só os cabeludos, que estão vendendo discos, e está tudo muito difícil, eu não quero mais essa história não vou parar de cantar. Isso em 1967. E seu Nildo não fez a música, seu Nildo, alguns meses depois, foi para o Rio de Janeiro para tratar de direitos autorais e gravou com outros artistas, e lá encontrou, né, um outro personagem aqui de Caruaru, o Luiz Queiroga, que foi o camarada que criou o personagem do Gero Eutrópio. O Luiz Queiroga, numa conversa com o seu Nildo, puxou do bolso um papel e disse: ô Nildo, vê se isso aqui dá alguma música. E quando o seu Nildo abre, estão lá os versos. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. E aí seu Nildo canta na hora, né? O meu cabelo já começa prateando, enfim. O Nildo pediu licença a uma parceria a Luiz Queiroga e fez os versos finais dessa música. Esse original, Reginaldo, está na casa de seu Luiz, de seu Nildo Almeida. Ele botou lá num vidro, né? Foi escrito no embrulho de papel de uma loja que havia na época, a Mesbla, e com uma caneta verde. Resumindo, foi o que aconteceu. Essa música foi gravada e está aqui o disco original, ó. A Hora do Adeus, e tem uma curiosidade. O lado B desse disco, A Hora do Adeus, tem o shot dos cabeludos. Você pode ver aqui, ó, seu Luiz Gonzaga ainda bem jovem, e na música O Shot dos Cabeludos, ele diz o refrão, né? Caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, caba com esse jeitinho, no sertão do meu padrinho, caba assim, não tem vez não. Então, protesto de Luiz Gonzaga quando se irmou de parar de cantar, graças a Deus, não deu certo e ele nunca parou. Tem mais um para nós fecharmos essa parte sobre Luiz Gonzaga, Reginaldo. Esse aqui, ó, isso é um disco emblemático, né? Luiz Gonzaga, esse disco é de 1980. Em 1980, chegou aqui no Brasil pela primeira vez um Papa, o Papa João Paulo II, que é o personagem aqui, ó, da contracapa do disco.
E seu Luiz, certa vez, deu entrevista a Geraldo Freire, aqui na Rádio Jornal em Pernambuco, e disse do desencanto dele, que ele disse, é uma das músicas mais bonitas que eu já gravei, foi o Baião do Papa, mas não fez sucesso. Sabe por quê, Geraldo? Porque o povo gosta de uma safadezinha. Naquele momento, o Sandro Becker, né, com seu forró irreverente, estava também se lançando no mercado musical. E o detalhe que eu quero chamar a atenção dos nossos queridos amigos internautas, aqui na capa do disco, ó, se você aproximar, dá para você ler aí bem direitinho, né? Obrigado, João Paulo, e louvação a João 23. É, esse disco lançado em 1980. Exatos 36 anos depois, eles foram canonizados no mesmo dia. João Paulo II e João 23. Então, eu fico imaginando, é coisa de gênio, né? O seu Luiz teve a ideia de homenagear os dois papas no disco. 36 anos depois, esses dois personagens foram santificados, canonizados, melhor dizendo, pela Igreja Católica. E um outro material aqui, um clássico, né, da minha singela coleção, Luiz Gonzaga, de Pai para Filho. Esse, para quem já assistiu esse filme, né, o DVD, é um trabalho muito bonito, né, uma homenagem especial. E aqui tem dois personagens que estão no meu dia a dia. Adélio Lima, que fez Luiz Gonzaga depois de 50 anos, foi meu aluno no EJA, aqui em Caruaru, no ano de 2008. E Alisson, que fez Gonzaguinha na adolescência, é amigo do meu filho aqui, né? Ano passado ele esteve aqui com a gente. Aliás, no começo do ano esteve aqui com a gente, enfim. Aí não tem como a gente se desvencilhar. É Luiz Gonzaga na primeira linha da música nordestina e brasileira. Excelente, professor. E que riqueza de material que o senhor tem, né? O material que o senhor nos apresentou, esses discos, né? Dá para Na ser já um realidade, acervo assim, de museu. assim, é bem simples, mas é aquele que a gente vai garimpando, né, nas nossas pesquisas, nas viagens que a gente faz por aí afora. Eu tenho, por exemplo, antes de nós concluirmos, Reginaldo, está aqui um dos livros mais importantes para quem quiser conhecer e entender o fenômeno do cangaço, de Virgulino a Lampião. Nesse livro aqui, eu tenho três dedicatórias. Eu tenho uma dedicatória de Vera Ferreira, né, que é a neta de Lampião. Eu tenho uma dedicatória de Antônio Amauri, que é o homem que dedicou 60 anos da sua vida ao estudo do cangaço, e tenho aqui, eu não sei se dá para ver aí na câmera, mas tem a terceira dedicatória é de Dona Expedita Ferreira. Dona Expedita, né, que é a filha legítima, até hoje reconhecida como a filha legítima de Lampião. Sobre o nosso grandioso Padre Cícero, eu tenho esse livro aqui, que é um dos mais importantes. Ao todo, eu tenho 11 autores sobre o Padre Cícero. O Padre Cícero que eu conheci. Esse livro é de uma autora aí cearense, a professora Amália Xavier. Ela nasceu em 1904 e foi batizada pelo próprio Padre Cícero. E quando o Padre Cícero faleceu, em 1934, ela era uma jovem senhora com 30 anos de idade, e o Padre Cícero faleceu na cama e ela estava ao lado, né, praticamente com a cabeça do padre no colo dela. Então ela vivenciou 30 anos do dia a dia dela, né, conhecendo o Padre Cícero como pessoa, como ser humano, né, além de sacerdote e de político. E nesse livro aqui tem aquela curiosidade que eu tinha comentado com você, aí no finalzinho a gente vai dizer a página especial que tem aqui nesse livro sobre o Padre Cícero. Ainda sobre o padre, tem um outro livro que tem em torno de 500 páginas, esse aqui é o do Padre Azarias Sobreira, o Patriarca do Juazeiro. E o Padre Azarias Sobreira foi um homem que viveu o dia a dia de uma amizade muito bonita com o padre. Então, ele relata detalhes que a gente que procura conhecer o personagem na sua totalidade, ficamos muito felizes quando a gente encontra, né, um livro dessa qualidade. Ambos são dos anos 60, então são aquelas coisas que o tempo passa, mas não envelhece não, porque é a cultura da melhor qualidade. Com certeza, professor. E vamos aqui agradecer também a audiência, né, de Luciano Moreira, que participa conosco, Joaquim Silva, Pitaguari, nosso confrade, Muito também obrigado aos com internautas. Gerson Haas, são dois confrades da Academia Maracanãense de Letras, de Maracanaú, né? Nós agradecemos aí a sua companhia todos os dias. Reginaldo Cordeiro, meu xará, né? A professora Crislene Carvalho também está participando conosco. E temos aqui um recado aqui, Kelma agradecemos a audiência dos confrades da Academia Maracanãense de Letras, Gerson Haas e Joaquim Silva. Aí ela colocou aqui, Padre Cícero rompendo paradigmas e inovando na condução do pastoreio. Aí tem aqui o Joaquim, parabeniza aos confrades Reginaldo e Kelman pela riqueza e excelência do programa. Nós que agradecemos a todos, né? E, professor,
é mais uma vez um prazer enorme, né, de receber o senhor aqui conosco, né? E desde já agradecer também nosso amigo Reginaldo Silva, né? Claro, um Né, abraço especialíssimo, né, para o nosso querido Reginaldo, um homem que durante 12 anos de sua vida, né, empresariou Luiz Gonzaga, que vendeu mais de 50, de 60 shows, né, um homem que fez várias exposições com o acervo, né, um ser humano brilhante, pessoa que tem todo o meu carinho, respeito e admiração, né, também nosso querido amigo César, que é um jovem jornalista aqui da nossa região, e César fez um trabalho muito bonito o ano passado, lá na cidade de Toritama, teve a exposição do nosso mestre e amigo Reginaldo, uma revista intitulada Aboios, uma homenagem grandiosa para o nosso querido Luiz Gonzaga, foi feito exatamente por César e pelo amigo dele, né, outro jornalista brilhante, que é o Gessé. Então, quando a gente junta os dois extremos da sociedade, Reginaldo, ou seja, um homem com a grandeza, com a experiência de seu Reginaldo Silva, né, com 7 décadas de vidas aí e com 12 anos de convivência com Luiz Gonzaga. A gente junta isso a dois jovens, né, César e Gessé, brilhantes jornalistas que estão aí no final do curso e fizeram, né, fazendo do seu TCC a vida de Luiz Gonzaga, a gente está juntando a experiência com a esperança. E quando a gente junta experiência com esperança, geralmente o resultado é sucesso grandioso para todos nós. Com certeza. Professor, então, nossa conversa literária já está chegando ao fim, né? Oh, que É bom. muito gostoso. No instante a gente chega assim ao tempo, mas nós precisamos aí concluir a nossa conversa de hoje, né? Desde já a gente agradece demais a sua participação, né? A gente teve aí um retorno às nossas raízes mais uma vez, né, do Nordeste. E gostaria de passar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, né? E desde já a gente deixa mais um recado, um abraço gostoso aí ao nosso estado de Pernambuco. Eu quero agradecer, Reginaldo, primeiramente a Deus, como supremo arquiteto, né, do universo, é quem faz as agendas e faz o encontro entre as pessoas, né? E agradecer por termos saúde, por termos essa disponibilidade de estar aqui com os amigos internautas, repito, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Já porque a internet não tem limites para onde alcança, né? Dividindo esses singelos conhecimentos que eu for adquirindo ao longo da minha vida. Algumas pessoas já me perguntaram: e quando é que vai terminar? Eu disse: vai terminar quando eu morrer, ou seja, terminar a minha parte. Porque a história é muito dinâmica, ela não vai terminar nunca, ela está aí, um campo fértil para as pessoas que se dispuserem à pesquisa. Quero agradecer as parcerias do nosso querido Reginaldo Silva, César, Gessé, esses amigos que também nos auxiliam na questão da convivência, né, de lidar aqui com a tecnologia, com as lives, enfim, lhe dizer que essa é a minha primeira live, né, o que para mim era um território meio estranho, agora a gente já está, né, íntimo dele, então pronto aí para fazer outros momentos, e aquilo tudo que a gente procura investir nas pesquisas, nas viagens, para construir um singelo conhecimento. Obviamente, sou consciente que tem gente que tem um conhecimento muito mais profundo que o meu, mas eu não tenho preocupação nenhuma em fazer o jogo de empurra, nem estar com medinha da vaidade, não. Eu quero que, peço a Deus que me dê saúde para a gente ir mostrando os nossos personagens, a nossa grandeza, e a partir desses conhecimentos as pessoas possam evoluir como seres humanos, como pessoas para um mundo melhor. E aquele detalhe, né, para os ouvintes não ficarem aí, os ouvintes que ficaram atentos, esperando esse detalhe, aqui nesse livro da professora Amália Xavier, eu encontrei algo que é muito precioso para nós que estudamos a vida do nosso gigante Cícero Romão Batista. Ela relata aqui, né, que foi no dia 6 de outubro de 1898, ao meio-dia em ponto, que o nosso querido padre, que estava lá no Vaticano, teve uma audiência a portas fechadas com o Papa Leão XIII, para tratar, né, dos assuntos de interesse dele, no caso, a sua reabilitação, que infelizmente até os dias de hoje não aconteceu. Mas isso aí é tema para, quem sabe, a gente, né, posteriormente fazer uma outra participação, né, debatendo só o Padre Cícero, ou só Lampião, ou só Luiz Gonzaga e a cultura nordestina como um todo. Quero muito agradecer a você pelo convite, pelo espaço, quero agradecer a atenção dos nossos internautas, e viva a cultura brasileira, viva o universo nordestino, e que Deus nos conceda melhores dias para que a gente, atravessando essa pandemia, possamos botar de novo o pé na estrada para conhecermos e divulgarmos mais a grandeza nordestina, os nossos mitos e seus valiosos personagens. Muito obrigado, Pepe. Muito bem, professor, mais uma vez, um forte abraço, né, a todos que estão acompanhando a gente. E aqui fez aqui um comentário, né, sobre Reginaldo Silva, que é um grande amigo e articulador cultural, né? Ele também Exatamente, pois é. colaborando conosco.
Professor, pois, forte abraço, até a próxima. Parabéns pela participação, né? O senhor disse que Muito foi obrigado. a primeira vez participando com esse tipo de atividade, né? Tecnológica, mas Sim, foi claro. muito bem, viu? Muito Parabéns, e a obrigado, gente meu amigo. está. Nós estamos aprendendo aqui a cada dia também, né? E outro momento a Aquilo, gente pode conversar, né? Um outro tema aquilo, também. aquilo que comentei comigo, que uma das minhas maiores preocupações era não deixar a coisa ficar monótona, enfadonha, né? E graças a Deus, eu tenho certeza que com muita humildade e com simplicidade a gente atingiu o objetivo de levar essa mensagem da cultura nordestina para todos os seus internautas. Então, feliz Com por isso certeza. e, em mim, particularmente, a sensação de objetivo plenamente concluído. Pois tá bem, professor. Até mais. Deus Deus nos quiser. abençoe, meu amigo. Tenha uma boa noite a todos. Bom Amém. fim de semana. Um abraço. Até mais. Então é isso aí, nós estamos encerrando a nossa conversa literária, né? Muito gostosa a nossa conversa, colocando mais uma vez aí para afindar, né? A nossa conversa, um shot, nosso baião, nosso rei, né? Luiz Gonzaga, falando sobre um pouco da Feira de Caruaru, os mitos do Nordeste, né? Da cultura nordestina. Então o professor muito bem nos apresentou. Agradeço a todos que participaram, curtiram, comentaram. E lembrando que a próxima semana, né, nós teremos aí a participação também, né, deixa eu pegar aqui a nota, nós temos aí já fechado com Paulo Vanderlei, né, na segunda-feira, e no dia 20, na terça-feira, dia 28, teremos Sandro Melo, que é diretamente lá do Belém do Pará, né. Sandro faz parte da Guarda Municipal de Belém do Pará, estará conosco também nessa conversa literária. Paulo Vanderlei, ele vai tratar um pouco sobre Dominguinhos, no tom de Dominguinhos. Então, você tem um encontro marcado conosco nas próximas noites, segunda e terça-feira próxima, para tratarmos aí na segunda, com Paulo Vanderlei, sobre Dominguinhos, e na terça-feira, Guarda Municipal e Poesias com Melo, né? Ele vai estar lá, o Sandro Melo, conversando conosco, diretamente de Belém do Pará, e vai trazer um pouco de música também para a gente. Então, agradecer aqui a participação também da Leilane, que manda aqui as suas figurinhas parabenizando. Nós temos aqui o Erasmo Vasconcelos. Muito obrigado, vocês todos que participaram conosco, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um excelente final de semana. Até a próxima conversa literária.